Eu sou Ruth Almeida, eu atuo na área da beleza há 24 anos e ajudo profissionais da área da beleza a triplicar o seu faturamento. Hoje aqui vai ser uma live de perguntas e respostas. Eu tenho aqui várias perguntas de vários profissionais e eu decidi fazer essa aula justamente para responder essas dúvidas desses profissionais e também aí estar ajudando outros profissionais que porventura possam ter as mesmas dúvidas. Seja bem-vinda, Hilda. Estamos começando agora. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu quero dar boa tarde aqui para o YouTube, boa tarde para o Instagram. Sejam muito bem-vindos. É um enorme prazer para mim estar aqui, né, dividindo com vocês esses conhecimentos que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa sua etapa, nesse momento que você está no seu período profissional e que por muitas das vezes a gente se vê cheios de dúvidas de como agir em certos desafios. E aqui é um espaço que você tem justamente para estar aí, né, tirando várias dúvidas sobre diversos assuntos da nossa área da beleza. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, eu recebi aqui algumas perguntas. Uma delas é assim: Ruth, como eu posso fazer o controle mensal, né, de fluxo de cliente? É uma dúvida que essa profissional tem e ela me fez essa pergunta. Porque assim, fazer o controle de fluxo de cliente não é uma tarefa muito difícil. Você pode usar uma planilha de Excel, você pode usar um caderninho, uma agenda mesmo para fazer esse controle, porque você precisa anotar, você precisa aí ter esse controle todo. Verônica, seja bem-vinda. Então, mas eu quero ir mais profundo com vocês nessa situação. Olha só, quando a gente pensa em fazer controle mensal de fluxo de cliente, quando a gente para fazer esse controle, né, de fluxo de cliente, o que a gente tem que entender? Isso é muito importante, eu saber, né, todos os meses quantas clientes que eu atendi. Ó, hoje são dia 5 de outubro. Vou te fazer uma pergunta, você que está aqui. No mês de agosto agora, no mês de setembro agora passado, no mês de setembro, quantas clientes você atendeu? Eu tô falando em número de pessoas. Só por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu quero que você analise o passo a passo disso para você ir entendendo. Ó, é muito importante que você tenha o controle de quantas clientes o meu salão está tendo, né? Condições, está aí atendendo mensalmente. Mas aí que tá. Às vezes a gente faz 5 serviços, né, com a mesma pessoa. Às vezes a gente atende, né? A gente atende uma cliente que ela faz 5 serviços e tal. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Quantas clientes você está atendendo mensalmente, mas quantos serviços você está vendendo? Isso é muito importante para que você tenha esse controle. Quantos serviços eu vendi no mês passado agora? Quantos serviços eu vendi e qual foi a média de faturamento que esses serviços me trouxeram, tá? Você precisa ter esse controle. Por quê? O que você não mede, você não melhora. Então, como que você vai melhorar uma coisa se você não tem ali um percentual exato? Olha, eu fiz 100 atendimentos mês passado e eu acho que esse mês eu posso aumentar aí 10%, eu posso aumentar aí 20% desse número, sabe? Você tem como formar estratégias para justamente aumentar, tá bom? Tá bom, Verônica, sucesso aí, tá bom, querida? Obrigada. Então, gente, é muito importante que você consiga fazer aí essa estratégia, tá bom? Que eu tenho certeza que vai te ajudar imenso. Para quê? Para que você consiga mensurar nos próximos meses qual foi a sua média de crescimento. Quanto que você está crescendo mensalmente? Porque o que não cresce ou está parado ou está decrescendo, concorda? Então, assim, você precisa ter esse cálculo exato. Poxa, quantos por cento, né, mensalmente eu estou conseguindo crescer? E vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa questão, me avisa aqui, tá? Pra gente estar tirando as suas dúvidas aqui ao vivo. Outra pergunta de outra profissional que me enviou pelo direct. Ruth, o que fazer quando você encontra uma cliente
Ó, o que fazer quando você encontra a sua cliente com um serviço feito por outro profissional? Olha só. Gente, essa é uma questão muito importante de você ter uma postura nesse momento. É muito importante que você saiba se posicionar exatamente nesse momento. Por quê? Eu já vi muitos profissionais perderem clientes justamente porque não souberam reagir de uma forma cordial no momento que encontrar a pessoa com um serviço feito por outro profissional. Sabe aquela frase assim? Ai, você tá me traindo. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Se você falar isso para sua cliente que foi porventura em outro salão, foi, né? Se você não sabe as circunstâncias da pessoa, né? Então você chega e fala um negócio desse, você acaba perdendo ainda mais essa cliente. Então é muito importante que você nesse momento encontrou uma cliente que frequentava o seu salão de beleza e você viu que ela já fez o serviço em outro lugar. Se você percebe que essa cliente fez o serviço em outro salão, fez o serviço com outro profissional que não fui eu, o que você deve fazer? Não fala nada. Não fala nada. Cumprimente da melhor maneira que você puder, mas evita falar isso. Sabe por quê? Porque a própria pessoa, ela já fica constrangida, sabe? Ela já fica constrangida. E se você chega e fala algo que vai aumentar esse constrangimento, você só vai estar afastando ainda mais essa pessoa do seu salão de beleza. Você só vai estar aumentando essa distância. E na verdade, essa pessoa pode ter ido em outro salão, pode ter feito, né, com outro profissional, mas ela gosta ainda do seu trabalho e futuramente ela pretende voltar lá e fazer algum serviço com você ainda. Então, eu quero que você seja profissional da área da beleza. Você precisa ser maduro, tá? Maduro. Quando você encontrar cliente que já foi em outro salão e fez o serviço, seja maduro. Não tem quando a gente tem aquela ciúme, né? Eu tenho ciúme porque é minha cliente, o cabelo dessa cliente é meu, só eu que tinha que fazer. E aí quando eu vejo essa cliente que fez esse serviço em outro lugar, eu fico com ciúme. Não, gente, vamos amadurecer. Você é um empreendedor na área da beleza. Você precisa aprender a lidar com essas complexidades das pessoas e também tentar entender por que ela não me deu a preferência dessa vez. Por que ela preferiu em outro lugar, em outro salão, sabe? É você procurar entender isso. Para quê? Para que você evite que outras clientes possam vir a fazer a mesma coisa, te trocar por outro profissional. De trocar, gente, mas é uma forma assim, entre aspas, né? Porque as pessoas têm livre-arbítrio, elas têm direito de ir e vir aonde elas quiserem. Nosso papel quanto profissional da área da beleza é fornecer para os nossos clientes o nosso melhor, né? Na situação que nós estamos e com os produtos que nós temos. A Hilda tá falando, muito legal essa pergunta, resposta excelente, obrigada. Ai, de nada, Hilda, muito bom, né? É muito bom, a gente precisa conversar, né, sobre essas coisas, porque muitos profissionais da área da beleza, eu vejo que não é nem por mal, é por falta de conhecimento mesmo, é por falta de maturidade e acabam cometendo. Por falta de conhecimento, por falta de maturidade, muitos profissionais acabam perdendo mais ainda clientes porque não sabem lidar com essas situações que acontecem no dia a dia, né, de todo salão e de todo profissional da área da beleza. Tem outra pergunta aqui, ó. Como administrar trocas de serviços entre colaboradoras do meu salão de beleza? Olha só essa pergunta. Como administrar? Como administrar trocas de serviços entre colaboradoras do meu salão de beleza? Gente, isso é um assunto que realmente precisa de muita atenção. Você, dono de salão, dono de clínica de estética, dono de esmalteria. A gente, né, nós sabemos que todo profissional da área da beleza vende beleza. Então vamos lá, se no meu ambiente, né, no meu salão, tem lá uma cabeleireira, mas que o cabelo dela não está condizente com a profissão que ela exerce. Claro,
Se não está condizente, né, com o cabelo de uma cabeleireira, né, a manicure não tem a unha ali num estado que deveria para representar o próprio trabalho em si. Eu sempre digo, o que você vende, você precisa ser sua própria garota propaganda. Você precisa divulgar o seu próprio trabalho. Tira da mente aquela historinha, casa de ferreiro, espeta de pau. Tira isso da mente de vocês. Porque tem muito profissional que acaba se sabotando mesmo, deixa de vender serviços porque ele em si, ele não faz a divulgação do próprio trabalho, do próprio serviço. E isso, assim, mancha muito você quanto profissional, o seu posicionamento profissional. Então, eu tenho um salão. E como que eu vou administrar isso? Trocas de serviços entre as próprias colaboradoras para que todo mundo trabalhe, né, num perfil e num posicionamento bem que represente, né, a cada profissão. Então vamos lá. Você precisa organizar tudo isso e tem que ser desde o princípio, tá? Você pode ser a cabeleireira e a dona do salão e você vai ali estar contratando uma manicure. Tem que ser desde o princípio. A primeira pessoa que você contratou, você já tem que colocar umas regras, porque senão depois você não consegue, tá, fazer a administração de uma forma, sabe, tranquila. Você precisa colocar dias estipulados para serem feitos os serviços. Primeiro passo é isso. Quando que as profissionais da área da beleza que trabalham no seu espaço, no seu salão, elas vão ter a liberdade de fazerem essa troca de serviço? Vai ser o quê? De terça a quinta-feira? Vai ser só... Você precisa estipular, vai ser de terça a quinta-feira? Vai ser só na terça-feira? Ou vai ser de terça a quarta-feira? Você precisa ter esse controle, tá? Por quê? Porque senão vai estar ali um belo sábado, a manicure tem lá uma festa para ir e ela vai querer, né, ocupar o espaço ali da profissional do cabelo. Mas aí você imagina, se isso acontece com todo mundo que trabalha no ambiente, no seu salão de beleza, tá? E a gente sabe, porque sextas e sábados sempre aparece aquelas clientes que não marcou durante a semana atrás de um horário para fazer algum tipo de serviço. E você precisa deixar essa margem já em aberto, né? Você precisa já deixar a sexta e o sábado justamente assim, caso aconteça, né, de alguma cliente aparecer assim do nada, né, querendo um horário, já está. Se aparecer uma cliente do nada querendo um horário, vai estar disponível para ela fazer o serviço. Então você precisa colocar, primeiro passo, quais são os dias que as colaboradoras do seu salão de beleza vão fazer as trocas de serviço. Você vai administrar isso, profissional, dentro, tá, do movimento do seu salão. Se você percebe, ó, aqui no salão eu tinha mais movimento na segunda do que na terça-feira, acredita? É porque muitas clientes do salão tinham folga na segunda. E aí elas vinham pro salão e justamente elas vinham no salão na segunda-feira para fazer manutenções e serviços e tal. E às vezes na terça-feira a gente tinha um movimento bem menor. Então o que eu fazia? As trocas de serviço entre as profissionais aconteciam mesmo assim, entre terça e quarta-feira. Você vai ver aí no seu salão quais são os dias que você percebe que tem um volume de movimento menor que dá justamente para serem feito esse tipo de serviço de troca, né, entre colaboradoras e tal. E também você vai ter que outro ponto, esse vai impactar diretamente aí o seu faturamento do seu salão. Quando as profissionais elas vão fazer, né, as trocas de serviço dentro do seu salão, o que você precisa definir? Produtos que elas vão utilizar. Ó, os produtos, se uma manicure vai fazer, né, um tratamento no cabelo, você precisa já colocar isso como regra também.
como elas estão fazendo troca de serviço, não necessariamente você precisa pagar, né? Uma precisa pagar a mão de obra da outra. Mas aí que está. E o custo que vai ter para ser realizado o procedimento? Por exemplo, produto, entra o que vai ser utilizado do seu salão, o produto. Ah, mas você pode falar assim: ah, mas a profissional é que traz o produto dela para fazer. Ok, mas a água ela não traz. A energia também ela não vai trazer. Então é necessário que você, como dona do salão, comece a colocar uma taxa, tá bom? Para ser realizado. A profissional, mesmo fazendo troca de serviço, ela precisa, né, pagar ali o custo para que vai ser realizado aquele procedimento dentro do seu salão. Se você, olha o que eu vou te falar, se você não colocar essas regras logo no início, sabe o que vai acontecer? Depois vai ser muito difícil você conseguir controlar isso. Eu já vi donos de salão perderem profissionais porque depois que perceberam que estava tendo, né, um prejuízo em relação a isso aí quiseram colocar essa taxa e aí depois a pessoa não aceitou e aí fica aquele mal-estar, sabe, dentro do salão, que se o dono do salão tivesse essa percepção de já no início já colocar isso como uma regra pré-estabelecida. É muito importante que você já ponha isso, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre isso, gente, vai colocando aqui, tá? Que eu vou tirando a dúvida de vocês. Então, é muito importante que você tenha isso, tá bom? Essas regras. Quem vai pagar o quê? O produto é de quem? Ah, o produto é do salão? Então, a profissional, ela vai sim pagar o custo do produto. Ah, o produto ela trouxe, né? Ela comprou e ela trouxe para, né? Ah, o produto ela que trouxe. Ela que trouxe, né? Comprou lá com o dinheiro dela e trouxe para fazer. Ok, mas aí o que você vai ter que colocar? Uma taxa mínima de custo de produtos que são feitos dentro do seu salão, que vai incluir a despesa com água, com energia, entende? Porque assim, se a profissional ela trouxe o produto, mas ela vai utilizar o equipamento do salão. Esse equipamento, ele tem ali um custo, né, de tempo de uso. E aí todas essas etapas, todas as vezes que você, imagina que você tem 5 colaboradoras, imagina que você tem 10 colaboradoras, eu não sei o tamanho do seu salão. Então a gente tem que pensar muito nisso. Aí você pode dizer, ai Ruth, mas eu só tenho uma pessoa aqui. Sim, mas se você pensa em crescer mais, eu só tenho uma pessoa aqui no meu salão, então eu vou ficar 10 anos só com essa pessoa? Claro que não. Você tem que imaginar que se eu tenho essa pessoa e se eu tivesse 5 pessoas trabalhando comigo, como que eu teria que administrar tudo isso, né? Para 5 pessoas, para 10 pessoas, para 8 colaboradores, eu preciso administrar tudo isso, tá? Tem uma outra pergunta aqui que vai encaixar muito bem com essa que a gente está falando aqui agora. Ruth, como formar uma equipe mesmo em um salão pequeno? Tem muitos profissionais que querem expandir, né, os seus negócios, os seus salões de beleza, mas tem essa dúvida. Como formar? Tem muitos donos de salões de beleza que têm essa dúvida. Como que eu vou formar uma equipe num salão pequeno? Você tem que ir de acordo com a sua capacidade, tá? De acordo com a sua capacidade. Por exemplo, qual é o tamanho do seu salão? Quantas pessoas caberiam trabalhando nesse ambiente? Tudo isso vai te dar uma visão geral de quantas pessoas você tem capacidade de contratar hoje, agora, sabe? Nesse espaço que você está. E tem um fato, teve uma profissional que falou assim para mim, Ruth, você acha melhor eu mudar de loja para formar uma equipe ou o que você me diz sobre isso? Eu acho que cada pessoa ela tem que dar o passo de acordo com a capacidade que ela tem. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai trocar de loja, vai aumentar ali os seus custos para manter o seu salão
imaginando, né, idealizando que lá você vai contratar outros profissionais e lá você vai conseguir crescer. Agora pensa comigo, né? Fica com essa coisa do futuro, né? O futuro. Eu acho que você precisa dar o passo de acordo com o tamanho da sua perna. Se você está num lugar que você ainda não consegue, né, formar uma equipe, por que você não consegue formar uma equipe mesmo no ambiente que você já está? Eu não trocaria de espaço, sabe? Sem antes começar a crescer no ponto que eu já estou. Porque assim, eu tenho uma loja, um espaço. Eu tenho já um salão, um espaço que eu trabalho, que eu atuo. Eu preciso começar a crescer exatamente nesse lugar, sabe? Porque conforme eu vou crescendo no lugar que eu já estou, aí sim eu vou ver que, não, agora chegou a hora de dar um passo maior. Se você dá esse passo maior sem ter a estrutura para manter-se nesse lugar maior, com mais responsabilidade, que vai te exigir muito mais, corre o risco de você ter sérios problemas nesse novo espaço. Ao invés de você realmente resolver problemas, você vai adquirir novos problemas e muito maiores. Então, eu acho que todo profissional da área da beleza que pretende crescer, que pretende ter um salão grande com colaboradores, o primeiro passo é crescer aonde você está. Olhem à sua volta e vê, nesse espaço que eu estou, eu conseguiria ter qual número, né? Nesse espaço que eu estou, qual é o número de colaboradores que eu conseguiria trabalhar aqui nesse espaço? É uma manicure? É uma esteticista? É um auxiliar de cabeleireiro? Nesse espaço daria para eu estar trazendo esse número de pessoas? Ok, então eu vou trazer esse número de pessoas conforme for o crescimento, né, dessa equipe. E aí eu vou projetar ir para um novo lugar, eu vou projetar ir para uma nova loja. Aí eu vou começar a projetar um crescimento, mas baseando-se em algo que já existe. Então não adianta assim, não, eu tô aqui trabalhando sozinha, mas o espaço aqui é pequeno ainda, mas se eu for para a loja X, Y, Z, sei lá, lá eu vou ter como crescer. Não, você tem que crescer onde você está. Vou contar um exemplo para vocês. Teve um salão aqui em Portugal, que eu conheci, assim que eu cheguei aqui, eu conheci a dona desse salão. Assim que eu cheguei aqui em Portugal, eu conheci a dona desse salão e ela estava num ambiente menor, mas assim, muito bonito, sabe? Era pequeno, mas era muito bonito, muito organizadinho, tudo direitinho. Ela tinha um fluxo de cliente muito bom naquele espaço pequeno, mas ela conseguia manter, sabe, todo o custo operacional do salão naquele espaço. E aí, mas ela conseguia manter os custos operacionais nesse espaço pequeno, mas ela estava conseguindo, sabe, levar com muito bem, sabe, muito bem mesmo o crescimento dela. Só que aí ela quis dar um passo a mais. E o que aconteceu? Tinha um salão que estava repassando, sabe? Aqui a gente chama de trespasse, né? Eu esqueci o nome que se dá isso no Brasil, tem um nome que se dá. Mas era um salão grande, muito bonito, aqui no centro da cidade. Um salão grande, bonito, já formado no centro da cidade, sabe? Realmente muito lindo. E aí, essa profissional quis mudar logo assim, sabe? Então, ela fechou o salão dela pequeno e foi para esse salão que exigia dela muito mais. Ó, não é só, gente, você ter o dinheiro para pagar os custos fixos mensais. Nesse novo espaço, por ser um lugar, sabe, que ali tinha acesso, por ser um lugar que ali, que era mais no centro da cidade, ela teria que atender um público diferente, de pessoas mais exigentes, tá? E ela não soube administrar esse espaço maior. Por que eu tô trazendo essa experiência aqui? Para mostrar para vocês que, primeira coisa, quando a gente pensa em crescer, a gente precisa pensar sempre na estrutura da gente. A gente tem que pensar sempre assim, será que tá na hora? Será que eu já tenho
a gente tem que sempre analisar, nesse novo espaço, será que eu vou saber administrar agora? O que que eu preciso aprender antes para poder assumir uma responsabilidade maior? E foi isso que aconteceu. Ela foi para esse novo espaço, muito bonito, tal, mas ela não conseguiu manter o fluxo das clientes nesse novo espaço e começou a perder clientes. Com essa que ela perdeu o cliente, ela não conseguia fazer um faturamento capaz de manter, sabe, aquele salão tão bonito. Gente, era muito bonito o salão, muito bonito mesmo. Tudo de primeira linha, sabe? Design europeu, coisa mais linda. Mas ela não conseguiu manter. E por que eu tô falando? Mas aí ela não conseguiu manter. Agora, por que eu tô te contando isso? Porque muitas das vezes a gente quer crescer e a gente quer crescer muito rápido. A gente quer já fazer as coisas para ontem. Mas eu quero que você, profissional, realmente, você tem que ter esse pensamento, né, de crescimento, se é isso que você quer. O que que você quer para sua vida? Né? Você quer um salão maior? Você quer uma equipe? Profissionais falam para mim, Ruth, eu não quero ter uma equipe grande, não quero. No máximo eu quero uma pessoa para me ajudar e tá muito bom. Gente, sonho é sonho, tá? Cada um é cada um. Agora eu quero que você olhe para você e pense o seguinte: o que que eu quero para mim? Quais são os riscos que eu estou disposta a correr? Cada um é cada um tem um grau, né, de ambição, de crescimento. Então não dá para você botar todo mundo numa caixa. O que eu faço aqui, né, e que eu falo para as minhas alunas é, gente, você pode chegar na lua se você quiser. O que você precisa fazer é ir em busca do conhecimento para realizar isso. Só isso. Se você for atrás de conhecimento, em busca do conhecimento para poder estar enfrentando aquela nova etapa profissional, é isso que você precisa. Ponto. Tem muita gente que gosta de botar, né, água fria nos nossos sonhos. Nossa, tem tanta gente que gosta disso. A gente fala uma coisa às vezes com as pessoas falam assim: "Ai, você sonha demais. Ah, você quer isso, quer aquilo, e não sei o quê. Olha a sua situação atual". Gente, todas as coisas que eu já conquistei na vida, nenhuma delas foi baseando-se no meu momento atual. Por quê? Porque eu sempre estava com o pensamento à frente. Sempre estava com o pensamento à frente. Todo mundo aqui, eu já falei várias vezes que eu venho de uma família muito humilde mesmo, muito simples, mas eu sempre quis mais para minha vida. Eu sempre quis mais, por quê? Porque as limitações que eu tive... o Auro, meu amigo de infância, tem aí uns 26 anos de amizade, sabe que eu tô falando aqui, né? Meu amigo de infância aí, ó, chegou na hora certa, Auro. Eu tô falando aqui, ó, das minhas origens. Então, assim, uma família muito humilde, mas aí que está. Há muitos anos atrás, eu já pensava. Há muitos anos atrás, eu já pensava em morar fora do Brasil, ter essa experiência, sabe? Passar por essa experiência, estudar fora do Brasil, eu pensei nisso, porque era algo que eu queria. Não quer dizer que isso é melhor ou pior, nada a ver. É somente sonhos. O que eu quero é que você tenha a noção é que se você tem um sonho, se você tem exatamente, pretende realizar algo na sua vida, não adianta, cara. Vai ter gente... Não adianta, vai ter gente que vai rir da sua cara, que vai dizer que você não vai conseguir, que você sonha demais, e pouquíssimos são os que vão dizer: não, eu acredito em você, vai dar certo, vai lá, e mesmo se der errado, eu tô aqui para te apoiar. É raro, é muito raro, sabe? As pessoas que vão chegar para você e vão falar isso. Mas aí que tá, ó, igual o Auro. O Auro é meu amigo de infância, a gente tem... Aura, eu tava fazendo as contas, mais ou menos, a gente tem acho que quase 30 anos de amizade, mais ou menos assim, né? Eu e o Auro e a esposa dele, a gente tem esse tempo todo de amizade. Mas assim que acontece, são pouquíssimas dessa época as pessoas que seguiram de amizade e que eu vejo que realmente torcem, né?
torcem pelo meu crescimento e tudo mais. Agora, o que eu quero falar com vocês, profissional da área da beleza, mesmo você tendo pouco apoio, o que você precisa ter é a clareza da onde você quer chegar. É isso que você tem que ter clareza. Então, todo profissional da área da beleza, se você quer crescer, se você quer conquistar, se você quer realizar qualquer coisa na sua vida, o que você precisa fazer? Ter muita clareza e buscar conhecimento para chegar nesse ponto que você deseja chegar. Gente, olha, foi muito bom ter conversado. Esse aqui foi uma live tira dúvidas, tá? Que eu fiz aqui com vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, tá? Você profissional da beleza, tiver alguma dúvida, manda para mim no direct, tá? Porque eu vou estar fazendo mais esse tipo de live para tirar dúvidas de profissionais da área da beleza. Que muitas das vezes a gente tem dúvida, mas a gente não sabe para quem perguntar. Então eu vou abrir aqui um espaço para você, profissional da área da beleza, as dúvidas que você tiver, você manda para mim no direct ou põe aqui embaixo no comentário que eu vou estar trazendo mais conteúdo exatamente sobre as suas maiores dúvidas dentro da área da beleza, tá bom?